Por que uma pessoa quer comprar uma empresa? O que é a expectativa assimétrica? É um comprador que ele olha uma fábrica assim, uma empresa, e ele pensa diferente do atual proprietário. Ele diz o seguinte: ó, essa pessoa aí, ele não fez o que eu faço. Eu vou comprar porque eu vou fazer diferente, eu vou conseguir. Ele chega animado. Aquele atual está desanimado, está descontente, está com algum problema. O outro não, o outro chega todo animado, eu vou pintar essas paredes, eu vou trocar esse piso, eu vou fazer, eu vou acontecer. Ele é um comprador assimétrico. Mas tem também aquele segundo ali, que é o efeito de... Eles chamam aí na Bolsa de Valores, problemas de agência. Eles falam também o efeito hubris. O hubris é na Grécia Antiga, que as pessoas se revoltavam até contra Deus, quer dizer, é algo que passa do normal. E tem empresário por aí que ele passa do normal. Ele é arrogante, ele é prepotente, ele pensa que ele sabe, e às vezes ele é até um presidente da empresa e não é o dono. E ele convence os donos a comprar alguma empresa e... Tipo assim, Passadina, né? Passadina, compraram lá. Não vale aquilo lá, mas nunca. Como é que aconteceu aquilo? Esse aí, é o segundo ali. Ó. Irracionalidade individual, ou até coletiva, de alguns malfeitores que quem pagou a conta foi nós. Né? Alteração na forma de governança corporativa. O que é isso? Qual é a diferença de administração corporativa e governança corporativa? A administração corporativa é do presidente para baixo. Presidente, diretor, gerente, supervisor. Aqui na governança não. Aqui é do presidente para cima, sócio, auditores independentes, conselheiros, family office, que se chama, né? Problemas de família, administração das noras, dos genros. Então, as empresas é da governança corporativa, né? Para evitar isso. Eles têm reuniões, segura esses malas, segura esses parentes para não estragar a empresa. Agora há pouco eu falei, o Matarazzo, quem quebrou o Matarazzo não foi o produto, foi a família. O COFAP, o seu Kaczynski, ele colocou lá filhos, nora, genro, depois ele precisou vender porque não conseguia demitir essas pessoas. Eles se apoderaram lá, ele vendeu. Eu trabalhei numa empresa assim também, que o dono preferiu vender a empresa, porque ele tinha os diretores tudo há 35 anos lá. Ele preferiu vender a empresa do que demitir as pessoas. Porque ele também formou aquilo, ele que formou eles, aquelas criaturas, ele que formou, ele preferiu vender. Aí quem comprou na primeira semana demitiu tudo. Fusões e aquisições como forma de dividendos. O que é isso? É o chamado serial acquirer. É um comprador em série. Ele compra uma empresa aqui, uma empresa ali, uma empresa ali, ele pega um prolabore aqui, outro ali. A soma desses prolabores é alta. Então ele é um comprador de empresas. Compensação tributária. É um comprador que ele tem um alto lucro e essa empresa tem um bom prejuízo. Então ele concilia. Ele compra com o propósito de fazer um trabalho contábil ou tributário e ele paga essa empresa com o próprio lucro da tributação, desse equilíbrio do lucro e do prejuízo. Custo de reposição de mercado. Isso aqui é aquilo das máquinas. A máquina vale mais do que a máquina chama mais atenção do que a empresa. Sinergia. Sinergia que as empresas, uma compra a outra para ganhar escala. Que aí ele não contrata, tipo assim, a Auto Latina, para dar um exemplo. Fizeram o quê? Uns anos atrás, uns 25 anos atrás, 20 anos, eu não lembro. Aqui tinha a Volkswagen, aqui tinha a Ford. As duas se uniram. Se uniram e demitiram a metade da empresa.
Então eles tiveram uma sinergia. As máquinas, caminhões venderam, o dinheiro veio como não mais ativo permanente, e sim moeda no banco. E eles tiveram a tal de sinergia. Efeitos anticompetitivos. Tem empresa que compra outra só para eliminar ela. Ela é um concorrente que está incomodando, vai lá e compra ele. Compra ele, aí ele passa um tempo, depois ele aumenta os preços, aí ele fica sozinho. Isso aí é muito... Ele não está muito fácil para ele fazer isso, porque tem gente observando. Redução do risco da insolvência. Às vezes uma empresa ela tem uma sazonalidade diferente uma da outra, e essa aqui tem um financeiro, e essa aqui um financeiro, essa aqui tem assim uma inadimplência, então ele compra as duas para ele equilibrar. Até tem a inadimplência, mas ele comprando as duas ele tem equilíbrio. E o poder de mercado é como, por exemplo, a Consul e a Brastemp, um tempo atrás, uma comprou a outra, ou se uniram. Quem é que suporta isso? Essas duas gigantes numa só. Pobre do fornecedor. Eles esmagam o fornecedor. Por quê? Aqui tinha fornecedor e aqui também, agora é uma só. Então ele dita a regra para o fornecedor, ó, tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. E aí, com todo mundo ele age dessa forma. Ele tinha muitos empregados aqui, muitos aqui, ele pega e ele demite, ele fica muito poderoso. É aquele efeito ali de mercado. Os compradores horizontais, eles são do mesmo segmento. Os verticais, eles compram uma empresa e geralmente eles compram, um fornecedor compra a empresa, ou vice-versa, e fica difícil os outros competir com ele, porque ele tem a mercadoria, ele tem a matéria-prima, está tudo em casa, fica difícil de competir com ele. Os congêneres, eles não querem colocar os ovos tudo no mesmo lugar, para usar uma gíria assim, né? É congênero, ele sai de um mercado para o outro, ele não quer ficar só num mercado. É uma maneira inteligente essa aí. Que aí quando o mercado está ruim, o outro está bom. Fusão amigável é quando o proprietário está disposto e o comprador também. Os dois estão com vontade. Porque a hostil, que é a seguinte, a hostil não. A hostil é ardilosa, é uma negociação difícil, que eles não gostam um do outro. E aí para o intermediador, eu tenho que levar um psicólogo para mediar os dois. Às vezes os dois começam a brigar, a discutir. Aí a gente tem que interromper e dizer, escuta, vamos tomar um café, vamos para o banheiro. Aí 15 minutos depois volta, porque fica nervoso. Um fala uma coisa, o outro não concorda. Não é muito fácil aquele hostil. E fora que às vezes uma empresa grande compra a outra pelo mercado, assim, via forceps, por ações. Também é uma maneira hostil. E a estratégica é uma boa, porque é de inteligência. Ele compra por razões de inteligência. Stratos vem do grego, estratégia, é inteligência. Quem são os... Falam-se muito em compradores, né, os fundos. O que é fundo? Os fundos são diferentes uns dos outros. O investidor anjo é quando uma empresa está nascendo. Muitas das vezes nem saiu do papel ainda. Está na ideia, ele já compra, é um anjo. O capital semente também está no início da empresa. Ela não está formada ainda, não está rodando, como se diz. O venture capital está em crescimento, está ainda.
E muita gente vai lá e compra. É mais arriscado do que aquela última ali. Esses private equity, esses são grandes fundos e valores altos. Eles compram uma empresa, mas eles não gostam da empresa, eles só querem ganhar dinheiro. Ele vai lá, compra, fica uns 3 anos, 4 anos, põe governança corporativa. Jamais o fundo vai lá administrar a empresa. Ele não vai. Ele profissionaliza. E o propósito dele é melhorar ela e daqui a 3 anos, 5 anos, eles venderem por um valor bem acima do dólar, bem acima do euro, bem acima do ouro. E são valores muito altos. A maioria não trabalha com menos de 150 milhões de reais. São valores bem acima. Uma outra maneira de uma pessoa que está com uma empresa problemática assim, é vender para um sócio, é vender os ativos, parte da empresa. É uma outra forma de fazer também. Uma joint venture. O que é uma due diligence? Due diligence, para os não advogados, né, é quando a gente vai comprar uma empresa, tem que analisar o que essa empresa, como é que ela está. Não é olhar a parede dela assim e só o balanço dela. Tem que ver os riscos passados, os presentes e os possíveis no futuro. Aí é uma equipe de contadores, advogados e técnicos para fazer esse trabalho. Esse trabalho não é simples, ele dura aí tranquilamente, se é uma empresa pequena, é 1 mês. Às vezes é 3 meses, 4 meses, 6 meses, dependendo do caso. Eu acompanhei um hospital aqui na Moca, ficamos 3 meses fazendo essa due diligência. Envolveu uma equipe muito grande, que também tinha problema para todo lado lá. Então isso é uma due diligência. É mandatório, numa negociação tem que fazer.